estar. Meu coração te deseja, Senhor, pois sei que de ti pode fluir poder, graça e unção. Tua presença restaura meu ser, curando as feridas do meu coração. Toda minha vida farás prosperar, de ti não me afastarei. Querem estar perto do Senhor e adorar a Ele? Oh, aleluia! Não perca a oportunidade, adore a Ele. Diga alguma coisa mais linda dessa noite para Ele, Senhor. Nós te louvamos e adoramos por estar aqui. Oh, aleluia! Perto de ti eu quero estar. Meu coração te deseja, Senhor, pois sei que de ti pode fluir poder, graça e unção. Tua presença restaura o meu ser, as feridas do meu coração. Toda minha vida farás prosperar, de ti não me afastarei. Perto de ti quero estar, Senhor.
paz do Senhor Jesus a todo o povo de Deus. Bom é estarmos aqui no templo, na casa do nosso Deus, para adorar o Senhor na beleza da sua santidade, aqui até às 9 da noite, prestarmos um culto ao nosso Deus. Esse é o nosso propósito e assim devemos fazer para adorar e honrar aquele que nos criou à sua imagem e semelhança. Fazer isto até o final do culto, enquanto estamos aqui, isto faz muito bem para a nossa alma e também o Senhor se agradará de nós. Aproveitando a oportunidade em que estamos de pé, eu vos convido para abrir as vossas Bíblias no livro de 1 Samuel, capítulo de número 15, versículos 1 e 2, e a primeira parte do versículo de número 3, e depois o versículo de número 22. A palavra veio ao meu coração hoje pela manhã e eu desejo falar um pouco da vida deste homem chamado Saul. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 15, versículos 1 e o 2, e a primeira parte do verso 3, e depois o versículo de número 22, que nos diz assim o primeiro, do 15. Então disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se lhe opôs no caminho, quando subia do Egito. Vai, pois, agora e fere Amaleque. Versículo 22. Porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que gordura de carneiro. Amém. Antes dos irmãos tomarem assento, nós temos um casal para apresentar para a comunhão da igreja. Já conversamos com eles. Onde estão os nossos irmãos? Cheguem até aqui, meus irmãos. Mariana e Leandro. Eles pediram a comunhão, já conversou conosco, e nós orientamos e aconselhamos. Eu apresento a igreja. Os irmãos desejam receber? Amém? Vamos então orar por eles. Recline a sua cabeça. Amado Deus e Pai, oramos por estas duas vidas, Senhor, que pede a comunhão da igreja. Neste momento, nós liberamos estas vidas para participar do corpo e do sangue de Cristo, da santa ceia, da comunhão. Da tua graça, a tua força, o sustento espiritual a estas duas vidas. O fortalecimento de Deus esteja sobre eles, para que continue sendo uma bênção na tua casa, te servindo com alegria e temendo o teu nome, Senhor. Amém. Tome assento. Deus abençoe os nossos irmãos que estão com a bênção na mão, vitoriosos,
com desejo de participar do pão e do vinho, da comunhão, fazer parte desse grupo, deste povo que chegam ao templo todos os meses para participar da ceia do Senhor. Ali os elementos representados ali, pão e vinho, simbolizando o corpo e o sangue de Jesus. Isso é maravilhoso, isto é bom, ter o desejo de participar da comunhão, estar ativos, servindo a Deus com alegria, porque esse é o nosso dever. Eu me alegro também de ter aqui um jubilado conosco, irmão Arilto, pastor Arilto, sua esposa, já conversamos com eles. Deus abençoe o senhor. E este mês vamos ter aqui o culto dos jubilados. Parece-me que o último domingo do mês de fevereiro haverá o grande culto dos jubilados aqui. Amém? Me alegro também em ver ali pastor Antônio Fernandes, sua esposa. Já tivemos visitando também o pastor que conhecemos já há longos anos, já com uma idade bem avançada, mas lúcido, ainda que de vez em quando ele vira umas cambalhotas ali na casa, mas está lúcido, servindo a Deus. Isso faz parte da idade, da fraqueza das pernas, mas está com alegria servindo a Deus. Eu fico feliz de vê-lo aqui, os dois jubilados, servindo ao Senhor com alegria, permanecendo na viva esperança da glória, esperando o grande e glorioso dia que perto está. Amém? Aleluia! A lei da natureza diz que eles já viveram tudo o que tinha que viver. Mas a Bíblia diz que o Senhor prolonga os dias daqueles que temem ao Senhor. Na mão direita de Deus está largos dias para os que temem, e na mão esquerda riqueza e honra do Senhor. Deus abençoe aí os velhinhos. Eu fico feliz em vê-los nesta idade, servindo ao Senhor, dando testemunho, falando das coisas de Deus, garrados com Jesus, porque eles sabem que está perto o dia de encontrar o Senhor. Deus tem conservado estes homens com tanta idade, mas não perderam a fé. E eles podem estar dizendo, fazendo deles as palavras de Paulo, no final da jornada: combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. Desde agora me está guardada a coroa da justiça, o qual me dará o Senhor naquele dia. E não somente a mim, disse Paulo, mas a todos quantos amarem a sua vinda. Eu também estou na fila, no caminho, aguardando este dia glorioso do Senhor. O nosso coração arde, queima, principalmente neste primeiro trimestre de 2016, onde nós estamos estudando a abençoada lição, que fala da volta de Jesus, fala da sua vinda, fala do tribunal de Cristo, em que todos nós haveremos de comparecer lá no tribunal, para sermos julgados por meio do corpo. Tudo que tivermos feito nesta vida, bem ou mal. É o que Paulo diz, que todos nós,
Eu entendo que todos nós, os salvos. É claro que ímpio e pecador não poderá chegar no tribunal de Cristo. No tribunal de Cristo só chega os salvos lavados no sangue do Cordeiro. Mas ele diz que todos nós haveremos de comparecer ante o tribunal de Cristo após o arrebatamento, para sermos julgados e receber tudo que tivermos feito, ou sermos julgados por meio do corpo e recebermos tudo que tivermos feito por meio dele, bem ou mal. Lutemos para fazer o bem, irmãos, porque haverá um julgamento e ali Deus pesará todos nós em balanças fiéis, balança perfeita. Ali não nega, ali a balança tem um peso justo, e lá chegaremos. Bendito seja Deus. Eu me alegro e estou com uma viva esperança, e meu coração queima. Charamanda Gassúbria, meu coração arde. E hoje em casa meditando, muitas vezes eu pude chegar diante de Deus hoje, durante o dia, o coração palpitando e queimando, dizendo: Senhor, me guarda, Senhor, me livra, Senhor, guarda a minha família e os meus. Eu quero chegar lá. Aleluia. Bendito seja Deus. Essa é a nossa esperança. É a esperança do povo de Deus. E se porventura alguém perdeu esta esperança, pelo caminho, pela jornada, pela trajetória nesta jornada, busque de Deus. E o Senhor renovará as tuas forças, a tua esperança. Ramai Charamandaga Súbria, e te fortalecerá, te dando condições pela força do seu espírito, até você chegar lá, pelo arrebatamento, a transformação dos vivos, ou pela ressurreição dos mortos, porque no arrebatamento muitos salvos estarão dormindo no pó da terra, mas Paulo diz que eles ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados, transformados. Por isso a lição, ela orienta os professores que ministram aqui, falando da necessidade de vivermos preparados. Nome limpo, vida limpa, transparente, na igreja, diante de Deus, no comércio, na sociedade. Não podemos ter o nome sujo. Claro que às vezes as circunstâncias da vida levam a isso diante de uma situação que nós estamos hoje. E dever também não é pecado. Pecado é ser velhaco. Pecado é negar dívida. Pecado é ludibriar o outro, é oprimir o seu irmão, é falar mal do seu próximo, é não exercer o amor que a Bíblia determina e mande que façamos. Bendito seja Deus, aleluia. Charamanda Gassúbria, eu sinto que Deus está neste lugar, e Deus tem uma palavra ao teu coração nesta noite. Você foi comprado por bom preço, e você é propriedade de Deus. Meus amados irmãos, eu já quero rapidamente meditar um pouco no que lemos nestes 2 versículos da Bíblia, e no 22,
lendo e meditando nesse texto, me lembrei das palavras do Salmo 119, onde Davi fala sobre a palavra de Deus, temer a palavra, honrar a palavra, obedecer a palavra, cumprir a palavra, porque ela é de Deus, ela é vida e ela é justiça, ela é força, ela é pão, ela é transformação e ela é bênção de Deus na nossa vida. Primeiro livro de Apocalipse também, João diz que bem-aventurados são os que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guarda as coisas que nela estão escritas. Bem-aventurado é este homem e esta mulher, quando lemos, ouvimos e guardamos a palavra de Deus. Com certeza nós tememos ao Senhor, e Deus nos guardará pelo temor, pela obediência à sua palavra, e assim seremos vitoriosos durante o tempo da nossa peregrinação aqui. Bendito seja Deus. O que nós lemos, Deus, Ele fala sobre o mal que os amalequitas fizeram a Israel, quando Israel subia do Egito. E uma das coisas que eu analiso e medito, é que Deus disse, pelo intermédio do profeta, dizendo que Ele se lembrou, que Ele recordou do mal que os amalequitas fizeram ao seu povo, quando ele subia do Egito em direção a Canaã. Analisando esta palavra, será que Deus verdadeiramente esqueceu? Porque a Bíblia diz que Ele recordou, em outra tradução, Ele se lembrou. Veio ao seu coração o episódio dos impedimentos que os amalequitas fizeram e procuraram fazer Israel sofrer. Eu penso que Deus, Ele não esqueceu daquela maldade dos amalequitas. Isso estava diante dele, estava em seu coração, e agora chega o momento de Deus vingar os males feitos pelos amalequitas a Israel. Aí a Bíblia diz, eu vou resumir um pouco essa história, porque ela é bastante longa. Deus prepara Saul, manda Samuel ungir a Saul, e Saul recebe uma ordem, uma incumbência, de fazer uma obra conforme o dito de Deus. Mas na trajetória deste contexto, eu vejo 3 atitudes erradas, 3 pecados cometidos por Saul, que levou a sua vida a uma derrota extrema. Quando Deus, Ele chama Saul, Ele convoca Saul para ser rei, a pedido do seu povo, Deus começa a preparar Saul, porque Deus, Ele precisa de homens e mulheres para fazer a sua obra, mas primeiramente Ele prepara, Ele capacita para as realizações de Deus. E nós encontramos que Saul, ele era um homem humilde, ele era um homem simples, ele era um homem tímido, mas Deus começou a preparar Saul, e a Bíblia diz que o Espírito de Deus se apoderou dele, ele começou a ter experiências profundas com Deus,
e até mesmo profetizava no arraial entre os profetas. Então Deus prepara Saul. Saul, após a unção, começa a conhecer a grandeza de Deus, recebe o Espírito de Deus. E a Bíblia diz que quando ele recebe o Espírito do Senhor, Deus mudou o seu coração em outro, mudou Saul em outro homem. Isso, Deus estava preparando Saul para ser rei de Israel, a pedido do povo, a uma súplica do povo, quando Israel ia crescendo e eles viam que as outras nações tinham o seu rei, eles queriam também ter um rei, eles pedem e Deus dá Saul como rei e prepara Saul para esta batalha. Mas uma das primeiras atitudes erradas de Saul, um dos primeiros pecados de Saul, foi tomar a posição de sacerdote. Quando Samuel manda Saul ir ao Gilgal, que dentro de 7 dias Samuel estaria ali, a Bíblia fala que no final de 7 dias, o povo estava aflito pelas ameaças, e agora Saul, percebendo que o povo ia se dispersando, Saul agora se atreve a oferecer holocaustos e sacrifícios, ofertas pacíficas ao Senhor. E Saul pede ali os elementos para oferecer, e quando ele oferece o sacrifício, quando ele está terminando de realizar o sacrifício, a Bíblia diz que Samuel chega. Ali a precipitação de Saul dá a entender que Saul perde a bênção. Que mais à frente Samuel chama a atenção dele, ele procura dar explicações a Samuel, e Samuel disse: olha, meu filho, perdesse a bênção. Deus ia confirmar agora o teu reino, mas você se precipitou, tomou uma posição que não lhe era dada, oferecer holocaustos e ofertas pacíficas, portanto o teu reino também, ele não subsistirá. Deus já está escolhendo alguém melhor do que você, que é segundo o coração de Deus. Ali, meus irmãos, a precipitação, o passo errado de Saul, a atitude errada de Saul, começa a se desencadear. Saul tinha tudo para ser feliz. Saul foi o primeiro rei de Israel, segundo rei foi Davi, e a Bíblia diz que Saul estava se saindo bem, descendente da tribo de Benjamim, e o seu trabalho estava se despontando, e ele foi ganhando confiança no meio do povo, pelas suas campanhas militares de guerra contra os inimigos de Israel. Saul estava se sobressaindo de uma maneira muito especial. E assim foi ganhando a confiança do povo. O povo foi vendo que verdadeiramente era o rei que eles precisavam. E eles estavam felizes pelas atitudes de Saul. Mas agora, Saul toma esta posição. Usurpou por um período de tempo o cargo e a posição de Samuel. Temporariamente ele usurpou, ofereceu sacrifício. E esse negócio pareceu mal aos olhos de Deus. Foi o primeiro pecado, a primeira atitude errada que Saul tomou, e foi repreendido por Samuel, foi confrontado por Samuel. E nesse confronto eu vejo uma coisa na vida deste homem. Parece-me que por ele se sobressair de maneira vitoriosa, aquele homem simples,
humilde, acanhado, tímido, ele começa agora a entender que ele era o cara. E ele começa a confiar mais nele e distanciar-se de Deus. Aí começa um problema muito grande na vida deste homem que foi chamado, que foi escolhido por Deus a pedido do povo para ser rei em Israel. E diz-nos a Bíblia, dá-nos entender claramente que em todos estes confrontos com Samuel, procurando orientá-lo e corrigi-lo, Saul parece que já estava endurecido, com seu coração obstinado, distante de Deus, confiante apenas no seu braço, e sempre arrumando uma justificação para o seu erro, para a sua transgressão, para a sua desobediência. E meus irmãos, continua a obra, continua o trabalho. Eu creio que ali Saul tem mais uma oportunidade, talvez de se redimir, talvez de se humilhar, talvez de voltar atrás, talvez de entender a repreensão de Samuel por este erro, assumindo o lugar de sacerdote quando não era. E aí entra os versículos que nós lemos. Deus se recordou, Deus se lembrou do que os amalequitas fizeram a Israel quando ele subia do Egito. Agora Saul recebe uma ordem de Deus pelo ministério do profeta Samuel, dizendo para que ele fosse com os seus homens, com o seu exército, e destruísse totalmente os amalequitas. Ele não deveria poupar ninguém, desde o mais velho até o mais novo, a mulher e o homem, a vaca e o boi, o jumento, o rei Agag, o rei dos amalequitas, nem ele deveria ser poupado. E diz a Bíblia que Saul, ele parte para a batalha, para cumprir as determinações de Deus, para cumprir a ordem do Senhor, para cumprir a palavra de Deus que Deus determinou a ele, para as realizações nesta guerra, para vingar os amalequitas. E diz a Bíblia que eles chegaram lá e eles começaram a guerrear, começaram a matar. Mas diz a palavra que eles pouparam o melhor do gado e das ovelhas, e também o rei Agag, o rei dos amaleques, eles pouparam e não destruíram conforme a ordem de Deus. E meus amados irmãos, isto pareceu mal ao olhar de Deus. Ali Samuel disse que Saul não cumpre a palavra de Deus, o dito do Senhor. Desviou o propósito divino, a vontade de Deus, a ordem de Deus. E ali começa outro problema. Samuel, Deus fala com ele pela noite, dizendo: ó Samuel, eu preparei este homem, elegi ele, coloquei diante do povo, mas eu me arrependo de haver colocado Saul como rei, porque deixou de executar a minha palavra, deixou de obedecer o meu dito. A Bíblia diz que Samuel se aflige, e Samuel passa a noite inteira orando, clamando ao Senhor, pedindo misericórdia. E Saul sempre justificando, sempre justificando.
Aí ele disse assim, transferindo a culpa para o povo: olha, eles voaram nos despojos, se apoderaram de tudo que era bom, eles apenas executaram o dito de Deus nas coisas simples, pequenas e desprezíveis. Mas o melhor, o mais bonito, eles pouparam. E os irmãos sabem quais foram as palavras de Saul a Samuel, procurando justificar o pecado, justificar o erro, dizendo que poupou aquilo tudo, trazendo os animais para oferecer no altar em holocausto a Deus, o que não era deles, o que não era permitido. Trazer para mim era coisa roubada, trazer coisa roubada e preparar um altar para oferecer a santidade de Deus, alguma coisa a ser queimada que eles tomaram, que eles roubaram dos amalequitas. Uma transgressão tremenda perante a face de Deus. A ira de Deus se acendeu, porque o erro foi muito grande. Além de não cumprir, ainda querer trazer aquelas coisas tomadas, que não pertenciam a eles, para colocar em um altar e oferecer sacrifício para ser queimado, para subir perante as narinas de Deus. Olha a situação de alguém que já estava se corrompendo, com seu coração endurecido, orgulhoso, sem ter mais o discernimento de Deus. Já não era mais aquele Saul que estava lá entre os profetas e que o Espírito de Deus se apoderou dele e o revestiu, e ele profetizou, tornando-se um homem valente, guerreiro e vitorioso na presença de Deus. Já não era mais aquele. Aleluia. Meus irmãos, nós precisamos ter cuidado. Precisamos ter cuidado. O terceiro erro, parece que Saul teve mais uma chance, mas ele já estava perturbado, atribulado. E devido a estas atitudes erradas de Saul, a Bíblia diz que Deus foi rejeitando, Deus foi retirando dele, e Deus retirou dele o seu espírito. E aí Saul tornou-se um homem perturbado. Veio um espírito mau da parte de Deus, se apoderou dele. Saul ficou desgovernado, desequilibrado, sem nenhuma ação, porque Deus se retirou da vida dele. O Senhor já não estava mais no comando da vida daquele homem. Ele estava atrapalhado, estava perdido, estava atribulado. E o seu último pecado foi o mais grave de todos eles, ou o terceiro pecado, a terceira atitude errada tomada por ele. Deus se retirou dele, o Espírito Santo saiu da vida dele, tornou-se um homem vazio, um homem incrédulo, um homem fechado. Deus não respondia mais, nem de uma forma, nem de outra, nem em sonho, nem em profecia. Agora ele totalmente perturbado por um espírito maligno, ele sai em busca de uma feiticeira, de uma pitonisa, de uma cartomante, para consultar a sua situação. E lá mais uma vez ele foi ludibriado. Abominação total, provocação da ira de Deus. O que Deus condena, o que Deus reprova, o que Deus rejeita. Agora está lá Saul desviado,
atormentado com o nome de rei, ainda com a liderança, mas sem o cajado na mão, sem o Espírito de Deus, sem a direção certa, sem um norte para a sua vida, agora consultando demônios, consultando mortos, porque perdeu a graça de Deus, por não executar o dito de Deus, a palavra do Senhor, a ordenança divina que foi profetizada por Samuel, não cumpriu o dito do Senhor. E aí, meus irmãos, para resumir, porque eu quero já parar, ele se suicida. Eu estava analisando, nesses 3 erros de Saul, somente em um momento, Saul disse assim, pequei. Só uma vez, Saul disse, pequei. Mas ele não se arrependeu. Ele reconheceu o seu pecado, porque foi repreendido por Samuel por 3 vezes. Ele entendeu que pecou, porque ele queria a presença de Samuel com ele, para fazer alguma coisa. Ele queria que Samuel viesse para considerar e para honrar ele diante do povo, porque ele estava perdido, atrapalhado, perturbado. Mas ele disse, eu pequei, mas ele não reconheceu o seu erro. Ele não se arrependeu do seu pecado. Eu estava analisando os 2 erros de Davi. Primeira vez que Davi numera o povo, Joabe traz a conta do número do povo para Davi, quando ele mandou numerar os soldados de Israel, os homens de guerra. Quando Joabe traz a soma do número do povo a Davi, a Bíblia diz que Davi recebe o número, a soma, e o coração de Davi doeu. E quando o coração de Davi doeu, ele disse, pequei contra o Senhor. Obrei loucamente diante de Deus, que tamanha coisa errada que eu fiz. Davi reconhece o seu povo. Ele disse, caia eu na mão de Deus e não na mão dos homens, eu preciso ser punido. E a Bíblia fala que Deus ali sentenciou Davi, mas ele reconheceu. E quando Davi vê o anjo, primeiramente ele viu a mortandade de 70 mil homens mortos em Israel. Depois ele vê o anjo lá debaixo do carvalho, se não estou equivocado. Ali Davi reconhece o seu erro, o profeta vem, fala com ele, ele entendeu que errou. Quando ele viu aquela multidão de mortos, sensibilizou o seu coração. E sabe o que Davi disse? Davi não fez como Saul, isentando o seu erro, transferindo o seu erro a outro. Olha a sinceridade de Davi, mesmo que ele erra. Ele diz, Senhor, foi eu que pequei. Estas ovelhas que estão mortas, este povo não deve nada, eu é que devo pagar com a minha vida pelo meu pecado. Ele assume o erro da sua desobediência e o pecado de Davi foi transpassado. Irmãos, quando alguém erra, Deus não quer que aqui esteja cheio de juízes para julgar. E Deus também não quer ver de alguém que falhou, que errou, milhares de justificação, ou que você venha transferir o seu erro, culpando alguém, outra pessoa. Deus não quer saber de justificação. Deus quer saber é que o homem e a mulher seja sincero, como Davi dizendo, Senhor, eu pequei, eu errei, eu transgredi, eu obrei loucamente, a falha foi minha, meu Deus, tem misericórdia de mim.
E Deus não quer nem saber de justificação, porque pecado é pecado e não tem justificação. Errou, pecou, falhou, assume o erro, se arrepende, se humilha diante de Deus. E o Senhor que te comprou e cuida de ti, Ele vai perdoar o teu pecado e vai te restaurar na presença dEle, firmar os teus pés sobre a rocha e pôr em seus lábios um novo cântico, um hino a Deus, uma mensagem nova, uma renovação nova, uma roupagem nova, e você se levantará na força de Deus para continuar servindo, para que os propósitos e os desígnios de Deus se cumpram na sua vida até chegar o céu. Oh glória! Senhor, foi eu que errei, eu que mereço ser morto. Pode me matar. Estas ovelhas não devem nada. Meus irmãos, ficamos de pé, são 9 horas, eu prometi que 9 horas encerrava. Aleluia, mas eu sinto Deus aqui, esta mensagem veio ao meu coração desde cedo. E uma das coisas, para finalizar, que me chamou muito a atenção, Samuel fala com Saul: Deus rasgou de ti o teu reino. Teu reino não subsistirá, era para ser para sempre, até tua morte. Mas vai ser curto, porque você não cumpriu o dito de Deus. Deus tem um melhor do que você. Me lembrei também de Elias, quando ele chorava e dizia: Senhor, mataram tudo, só eu fiquei. Eu sou zeloso, só eu fiquei. Eu sou o profeta do fogo. Deus disse: não, meu filho, estás enganado. Eu reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os seus joelhos diante de Baal. Irmãos, eu ocupo esta posição aqui hoje porque o Senhor me colocou e me deu. Estes obreiros abençoados aqui ocupam esses cargos porque Deus deu e colocou. Os irmãos que faz a obra também ocupa posições, dons, talentos, porque Deus te deu, mas não porque nós somos o melhor. Deus sempre tem alguém melhor do que eu, melhor do que você. E Deus disse a ele: eu ainda tenho 7.000 que não se dobraram. Eu tenho uma multidão. Eu reservei um povo que permanece, que me adora, que me honra e que cumpre a minha palavra, que cumpre o meu dito. Eu tenho um povo especial para utilizar, para fazer a obra. Meus irmãos, zelamos do que temos. Vele pelo que Deus te deu. Cuida da tua posição, do que você é. Mesmo porteiro, mesmo no banco da igreja, mesmo neste coral, mesmo nesta orquestra bonita e abençoada, mesmo neste corpo de obreiro, mesmo na vida de todo este corpo que é a igreja, que o Senhor te colocou assentado nestes bancos para adorar a Ele. Teu nome está escrito no livro da vida no céu. Você é cidadão e cidadã de Deus. Vele pela tua posição, não manches tuas vestes, não peques, sirva ao Senhor com alegria, porque se hoje você está sendo provado, está na luta, mas Deus vai te exaltar. Tão somente execute a palavra de Deus, o dito do Senhor, cumpre a palavra de Deus, que Deus será contigo na sua vida para te fazer prosperar. Eu quero orar neste momento, meus irmãos. Se alguém desejar a oração, vem à frente. Talvez você tenha passado por lutas, problemas, e não tenha entendido o propósito divino, e às vezes cocheia em 2 pensamentos, talvez turbado, talvez indeciso na sua vida, no seu interior, que talvez o pastor não sabe, a família não sabe, ninguém sabe, mas isso faz parte da luta da nossa vida, do dia a dia. Mas eu quero dizer que o Senhor, foi Ele que te chamou, não foi o pastor Cirso.
não foi o pastor Pedro de saudosa memória. Por mais que Deus usou um homem, usou alguém para te evangelizar, para te ganhar, para Jesus te limpar, te colocou em posições de destaque na igreja, mas a tua escolha foi pelo dedo de Deus. Foi o Senhor que te chamou, foi o Senhor que te escolheu, foi Ele que colocou em você o seu espírito, novo cântico da sua boca, te firmou na rocha, investiu em sua vida. Você tem que ter um propósito para caminhar até o fim, porque nós vamos chegar ante o tribunal de Cristo, e nós não podemos nos desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Cante, irmãos, enquanto quem deseja receber a oração vem à frente do altar, para você tomar a santa ceia, consciência tranquila, consciência limpa, coração limpo, aliviado da carga. Tomai sobre vós o meu jugo, o meu fardo é leve. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, turbados, sobrecarregados, em luta. Aqui nesta vida faz parte de termos lutas, aflições, problemas, mas isso tudo nos firma, isto tudo nos enobrece, isto tudo nos enriquece, isto tudo nos firma na rocha que é Cristo. Isto nos dá paz e fundamento para a nossa firmeza. Eu creio na tua vitória em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu creio na tua vitória pelo sangue do Cordeiro, porque aquele que em você começou a boa obra é poderoso para aperfeiçoar até o fim, até a última instância, até o dia da eternidade. Porém, em qualquer lugar, eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, Senhor, tu me conheces. Aos pés de Jesus, aqui estamos para orar por você. Aqui estão os obreiros, servos de Deus, e com imposição de mãos sobre a sua vida, vai te abençoar neste momento, vai ministrar a bênção sobre a tua cabeça. E a Bíblia diz que a oração pela imposição das mãos dos presbíteros, o Senhor te ajudará, o Senhor te restaurará, o Senhor te abençoará em tempo oportuno. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta, igual eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Nosso Deus e Pai que está no céu, no nome precioso de Jesus, oramos intercedendo pelo teu povo, Senhor. Falamos a tua palavra, esta que me veio ao coração neste dia pela manhã. Aqui estamos diante da tua palavra, diante da tua face, Senhor, aprendendo, tendo conhecimento, sendo edificados pela mesma, Senhor. Aqui estão os teus filhos, derrama sobre eles a tua graça, a tua força, o teu poder, a tua unção, para que os irmãos possam caminhar até o grande e glorioso dia. Teu sangue tem poder sobre cada vida, purifica as mentes, os corações,
das tribulações que afligem, Senhor, cada vida. Restaura pelo poder divino. Entra com providência, Senhor meu Deus. Opera um milagre sobre cada vida, sobre cada ovelha. Senhor, tem misericórdia do teu povo. Dá graça e força para poder caminharmos livremente na tua presença, protegido por ti, guardado por ti, levado por ti, conduzido por ti, até entrarmos nos umbrais celestiais da eternidade, Senhor. Guarda a tua igreja, guarda a tua herança, restaura, renova pelo poder divino a nossa oração, Pai, confiante na grandeza do teu poder que restaura, em nome de Jesus. Em nome de Jesus oramos e agradecemos pela vitória do teu povo, em nome de Jesus.